Hello guys, how are you today? A nossa aula de hoje ela vai ser bem simples e bem rápida. A gente vai ver apenas Useful Language e St. Patrick's Day, ou seja, linguagem útil e o dia de São Patrício. So today we will learn Useful Language and about St. Patrick's Day. Let's go. Primeiramente, nós precisamos entender o que são as Useful Languages. Ou também, como pode ser conhecida, useful expressions, né? Linguagem útil ou expressões úteis são expressões ou palavras bastante utilizadas no inglês. Ou seja, são aquelas frases que mais falamos no nosso cotidiano, como por favor, desculpa, obrigada e até mesmo aquelas expressões de saudações e despedidas, além daqueles dados importantes que a gente aprendeu anteriormente. Mas, apesar de parecer muito fácil e muito simples, os estudantes também acabam deixando para depois ou não acham necessário aprender. Por isso, eu trouxe algumas detalhadas para vocês que podem ser úteis utilizar durante as nossas aulas. Então, nós temos aqui excuse me, help me, please, thank you or thanks, you're welcome, I'm sorry or sorry. That's okay. Can I help you? Welcome. I don't understand. I don't know. Can you repeat? Got it? Yes. No. Just a moment. Can you help me? Me too. Vou repetir. Excuse me. Help me. Please. Thank you or thanks. You're welcome. I'm sorry or sorry. That's okay. Can I help you? Welcome. I don't understand. I don't know. Can you repeat? Got it? Yes. No. Just a moment. Can you help me? Me too. Lembrando que você também pode combinar expressões úteis e vê-las, as pessoas, né, geralmente combinando com essas outras expressões que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, excuse me, please. I don't understand, sorry. That's okay, I got it. É muito comum vocês ver duas expressões, essas expressões juntas, as duas combinadas. Obviamente, vai depender da situação que se está passando, né? Vai depender do contexto da conversa. Por isso, conhecer frases básicas, esses tipos de frases básicas em inglês para conversar, é indispensável. Não só para quem está começando a aprender o idioma, mas também para salvar daquelas situações cotidianas que a gente não costuma entender o que está acontecendo, o que a pessoa está querendo falar com a gente. Por isso, o meu conselho é você não memorizar apenas essas expressões, mas também vocês compreendê-las melhor e aplicar o seu uso em frases básicas no inglês para conversar. E ao fazer isso, será possível dominar o idioma e assim você vai ter um vocabulário maior com essas expressões básicas do inglês que são bastante utilizadas no dia a dia. Então, eu vou repetir mais uma vez para vocês. Excuse me, help me, please, thank you or thanks, you're welcome, I'm sorry or sorry, that's okay, can I help you? Welcome, I don't understand, I don't know, can you repeat? Got it? Yes, no, just a moment, can you help me? E me too. E no nosso exemplo de hoje, você vai imaginar a seguinte situação. Após uma longa viagem, você vai fazer o check-in em um hotel dos Estados Unidos, ou seja, precisa passar alguns dados para a recepção. Então, vamos ver como seria um diálogo rápido utilizando algumas palavras que aprendemos até agora no nosso curso.
Vamos lá para o nosso diálogo. Hello, good morning, help me please. Hi, what's your name? My name is Selena Silva. Oh, well, how do you spell your surname? Silva, Silva. How old are you? I'm 21. And what's your email address? My email address is selena123 underline at gmail.com. Just a moment, please. That's okay. Pretty well. Welcome, Selena. Oh, thanks. See you and nice to meet you. Goodbye. Nice to meet you too. Então, reparem que todo o vocabulário desse diálogo já foi visto em nossas aulas, ou seja, vocês já conhecem. Caso você não tenha entendido ou ainda assim tem dúvidas, peço que você procure uma das professoras para ter a sua questão esclarecida ou veja novamente as nossas aulas anteriores. Aconselho também que vocês escrevam esse texto, esse diálogo, para treinar o writing, escutem com bastante atenção para treinar o listen, leiam várias vezes para treinar o reading e também treinem o diálogo para praticar a pronunciation, certo? Então, esse é a nossa parte de Useful Language, como eu falei com vocês, é uma parte bastante simples e uma parte bastante fácil, não é nada muito complexo, né? Até porque é mais vocabulário, mas mesmo assim precisa da atenção e da prática de vocês, certo? Voltando agora com a nossa aula, continuando, a gente vai para o próximo tópico que também é bastante interessante, que é o St. Patrick's Day. A pergunta que eu tenho para você é se você conhece esse feriado do St. Patrick's Day. Para quem não conhece, não se preocupe que eu vou apresentar alguns fatos e algumas curiosidades sobre o Dia de São Patrício que nos levam a uma imersão maior na cultura irlandesa. St. Patrick's Day é o principal feriado da Irlanda e é uma celebração feita em homenagem ao padroeiro irlandês São Patrício. Mas afinal, quem foi São Patrício? Por que que ele tem o feriado na Irlanda e por que que ele é uma figura tão importante assim no país? St. Patrick, né, que é o nome em inglês, ou como a gente conhece no português como São Patrício, na verdade, ele é britânico e é o padroeiro da Irlanda. Ele foi um sacerdote cristão até o dia em que se tornou bispo. Quando ele era adolescente, o St. Patrick foi escravizado e levado para a Irlanda, ou seja, ele saiu da Grã-Bretanha e foi escravizado, levado para a Irlanda. E depois de cerca de 6 anos servindo como escravo, ele conseguiu escapar e alguns anos mais tarde retornou para o país como missionário. Ele retornou à Irlanda como missionário. E durante esse período ele desempenhou um papel muito importante na história da igreja, pregando o cristianismo. E o feriado do dia 17 de março é uma comemoração que ocorre no dia 17 de março, marca a sua morte. E tem sido comemorado como feriado religioso na Irlanda por mais de 1.500 anos. E assim, é um feriado que contém muita música, bastante comidas típicas e é regado com muitas bebidas, além dos desfiles que acontecem em várias cidades durante todo o dia 17. E toda essa festa não acontece apenas na Irlanda. Ela não é uma festa exclusiva da Irlanda, não é um feriado comemorado só na Irlanda. Ela ocorre também em grandes comunidades irlandesas localizadas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, graças a descendentes e imigrantes da Irlanda. Inclusive, os desfiles dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália costumam ser maiores do que na própria Irlanda. E além desses países, alguns lugares do Brasil também costumam celebrar o Dia de São Patrício. Entre eles está o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, que também em 2017, no dia 18 de março, comemorou no estacionamento do Mineirão, com muitas atrações musicais, além de muita cerveja, trevos da sorte e cor verde, o Dia de São Patrício. Então, apesar de não ser feriado aqui no Brasil, muitos locais ainda comemoram. São Paulo, por exemplo, por ser repleta de bares, pubs e cervejarias, oferece diversas opções divertidas para quem quiser celebrar o dia
como músicas típicas, decoração exclusiva e aqueles drinks verdes. No Rio de Janeiro, as comemorações elas ficam mais restritas aos bares mais badalados da cidade. Ou seja, você vai ver acontecendo, mas de forma particular nos bares mais famosos da cidade. Entretanto, a capital carioca também já foi iluminada em homenagem ao Dia de São Patrício. O Cristo Redentor em 2015 e até mesmo Maracanã em 2019 já receberam iluminação verde especial para este dia. E os outros locais também já usaram a cor verde para homenagear o dia 17 de março. Eu vou disponibilizar alguns sites e matérias para vocês verem melhor como é comemorado aqui no Brasil, como costumam comemorar aqui no Brasil e os anos anteriores, como eles comemoraram. Então, se você quiser também conferir melhor como é a celebração do São Patrício aqui no país, se você quiser aproveitar, você pode estar pesquisando a programação na internet e aproveitar uma nova cultura. Mas, se você já conhece e aproveitou, compartilha sua experiência com a gente lá no nosso canal de conversa do Discord, que eu vou adorar saber. Eu acho que é um dos meus feriados favoritos. É uma cultura muito interessante que é o Dia de São Patrício. Agora, voltando aos costumes, existem alguns símbolos da comemoração de St. Patrick's Day, e os principais são o trevo de 3 folhas, os duendes, a cruz celta e a cor verde. Primeiramente, o shamrock, o trevo, né? Costumamente é o trevo de 3 folhas, costuma ser o trevo de 3 folhas. Acredita-se que o St. Patrick usava o trevo como símbolo para representar a Santíssima Trindade, a Holy Trinity, the Father, the Son and the Holy Ghost, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele costumava pregá-la aos pagãos celtas. Além de que essa planta, ela também era considerada sagrada na Irlanda antiga, porque indicava o início da primavera. Os leprechauns, os duendes, né, é um símbolo que vem do folclore celta e ele era repleto de fadas, homenzinhos pequenos e mulheres que podiam usar seus poderes mágicos. O nome original dos duendes folclóricos, né, eles eram Lobertin, que significa o camarada de corpo pequeno. E no folclore celta, os leprechauns eram almas excêntricas responsáveis por consertarem os sapatos de outras fadinhas. Atualmente, ele é conhecido como um homem bem pequeno de paletó e cartola verde, uma longa barba ruiva, geralmente é ruiva ou branca. Dizem que é traiçoeiro e faz de tudo para proteger o seu tesouro, que é um pote de ouro que se esconde no final do arco-íris. Entretanto, o duende não tinha nada a ver com o dia religioso de St. Patrick. Então, só foi em 1959, né, com a Walt Disney, lançou um filme chamado em inglês Darby O'Gill and the Little People, que trazia a imagem de um duende simpático e alegre, bem diferente do homenzinho, né, irritado do folclore irlandês, que foi assimilado à Irlanda em geral e ao dia de St. Patrick. Então, ele tinha uma imagem de ser bastante ranzinza, né, os duendes serem bastante ranzinzas e malvados, e passou a ser um duende simpático e alegre. Então, as pessoas costumam associar esses duendes ao dia do São Patrício. A Celtic Cross, dizem que ela era usada pelo São Patrício porque ele tinha o objetivo de completar sua missão e converter celtas irlandeses em cristãos. Então, acredita-se que ele tenha unido a cruz cristã com a cruz solar, que é um forte símbolo irlandês. Então, assim, ele criou a cruz celta, que foi incorporada como um dos principais símbolos da festa. A gente também, como vocês já devem ter visto, tem a Color Green, que é a cor verde, e é algo bastante simbólico nesse feriado por 3 motivos. O primeiro deles é que a Irlanda tem o apelido de Ilha Esmeralda. Ela é conhecida assim porque as condições climáticas do locais fazem com que o país tenha uma mata verde constante ao longo de todo o ano. O segundo motivo
é o uso da cor verde em um momento emblemático da história do país. E a gente está falando da rebelião irlandesa de 1798, que foi quando os católicos e os protestantes no país resolveram se revoltar contra o controle da Inglaterra, que era anglicana. E para chamar a atenção para esse conflito, o exército rebelde vestiu o verde em 17 de março, o que ajudou a reforçar mais ainda essa imagem como a cor símbolo do país, a cor verde como símbolo do país. E como a festa de St. Patrick's Day é uma celebração de um santo padroeiro do país e de vários aspectos da cultura irlandesa, o verde é usado nessa festa em roupas, comidas, decoração e até mesmo na cerveja, que é feito com corante alimentício dessa cor, misturado à cerveja normal de todos os dias. Porém, conta a lenda, né, que isso nem sempre foi assim. As cervejas nem sempre eram verdes. Acredita-se que isso aconteceu por volta de 1910 e a cerveja tenha sido criada em Nova York em homenagem ao St. Patrick's Day. E acredita-se que o autor tenha sido um médico que tenha colocado uma substância para dar o tom verde à bebida. E com essa química presente, o sabor tenha sido alterado e a bebida teria feito mal ao estômago, porque a substância utilizada interferiria no processo de fermentação, né? Então tem toda essa história aí da cor verde por conta dessa substância. Inclusive, embora os irlandeses sejam mundialmente conhecidos pelo seu gosto, né, pela bebida, o consumo de álcool nas ruas do país é proibido e se você bebe nas ruas, obviamente você é punido com a multa. Mas, para a alegria de todos, essa proibição ela é suspensa no St. Patrick's Day e é o único dia do ano em que os irlandeses podem beber sua cerveja pelas ruas das cidades. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o tópico de Useful Language, mas é claro que se você não estiver entendendo, você pode estar mandando mensagem para tirar a sua dúvida, além de você também ter a oportunidade de rever as aulas anteriores. Eu espero que você também tenha gostado da imersão na cultura irlandesa. A gente vai ter muitas aulas temáticas de acordo com os feriados, né? É uma forma da gente entender um pouco de outras culturas quando a gente está aprendendo um idioma. Então, eu desejo de verdade que vocês tenham aproveitado bastante essa aula temática. That's all, guys. Bye bye. See you.